Convido assim os irmãos para que me acompanhem na leitura que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5, e vamos ler do versículo 1 ao 9. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 1 a 9, que diz o seguinte: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, deixe outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Já lá vão mais de 32 anos, creio eu, se a memória não estiver a falhar, porque quando a idade avança, a memória começa a falhar. Mas se a memória não estiver a falhar, creio eu que já lá passam mais ou menos 32 anos, desde que li pela primeira vez esta passagem. Irmão, confesso-vos que as emoções que eu senti na altura não se diferem com a que sinto cada vez que leio esta passagem. Ao olharmos para esta passagem, irmãos, não temos muitas informações acerca deste lugar onde isto ocorreu, a não ser de que se encontrava no lado norte do templo de Jerusalém, ou então, como diz o próprio texto, junto à porta das ovelhas. E mesmo os relatos da construção do templo feito por Salomão, ou o segundo templo construídos por Zorobabel, nem mesmo o terceiro templo que mais tarde Herodes mandou construir, há informações detalhadas a respeito deste tanque. Vagamente nas passagens de Neemias encontramos referências sobre o local da porta ou junto da porta das ovelhas. Se formos ver o relato da história da construção do templo, não encontramos isto descrito. Mas é interessante que o local é atualmente identificado com um reservatório duplo. Quer dizer que as escavações ou as obras feitas no ano de 1888
isto é, na Basílica de Santa Ana, atualmente em Jerusalém, descobriu-se 5 recipientes enormes e ficava exatamente no lado norte, a que chamaram a Porta das Ovelhas ou a Torre da Santa Antônia. Quer dizer que as descobertas antropológicas confirmam-se que realmente este local existiu, ou este local existe. Não é? E então, nós podemos dizer aqui que, se nós tivermos que olhar também nos Evangelhos, o único que faz menção deste local é o evangelista João. Mas, ainda assim, voltando a nos concentrar no nosso texto, se nós formos miuçar o termo Betesda, em hebraico, traduzido para português, significa casa de misericórdia. E como lemos, este tanque, que segundo alguns criam, tinha fatores miraculosos, não é? Porém, é importante salientar que a Bíblia só relata o fato e as crenças, porém, ela não ratifica. O que é que isto quer dizer, irmãos? Quer dizer que a Bíblia não confirma que um anjo descia e agitava a água realmente. Mas, tirando a polêmica de se realmente havia um anjo, se descia algum anjo ou não, importa dizer que o povo estava aglomerado naquele sítio e acreditava que alguma coisa acontecia. E se realmente isto é assim, imaginemos a confusão que devia ser aquele sítio. Porque o texto é claro quando diz que grande multidão de enfermos, cegos e coxos é que estavam naquele sítio. E interessante ainda que todos eles esperavam o movimento das águas e somente um sarava, ou somente um era curado, isto é, o primeiro que ali entrasse. Dando asas ainda à nossa imaginação, e eu pus-me a pensar nisto, imaginem que alguém passasse por aí e atirasse uma pedra naquela água. Ou imagina ainda que, como era uma zona, era uma área com muitos corvos ou pombas, voasse algum e acabasse por deixar dejetos caírem naquela água. Ou então, imaginemos que soprasse uma brisazita e a água se movendo, se agitando, alguém, na sua inocência, ou mesmo por maldade, gritasse que as águas estão a se mexer, ou as águas estão a agitar-se. Os irmãos já podem imaginar a confusão, não é? Para ver o primeiro a entrar naquele tanque. A verdade é que, ainda que entrassem uma multidão, ficava sempre a incógnita. De todos que entraram, quem entrou primeiro? De todos que entraram, quem realmente saiu de lá sarado ou curado? Depois do anjo, ou o possível anjo ter agitado estas águas. Irmãos, podia bem ser este o cenário que este homem que acabamos de ler vivia dia após dia. E com o passar dos anos, ninguém mais enxerga uma pessoa doente assim. Pois os olhos acabam por se acostumar com certas calamidades, com certas situações, com certas coisas que em condições normais deviam estar a incomodar. Mas é interessante que Jesus não é como nós. Jesus
quando olha, não olha com os olhos que nós olhamos. Porque Jesus vê e resgata o aflito, resgata o necessitado, não importa quantas barreiras possam existir à sua frente. E chegando aqui, gostaria de apresentar apenas 3 pontos para compreendermos o que realmente acontecia ou separava este homem que nós acabamos de ler com os demais em Jerusalém, ou mesmo à volta daquele recinto. Em primeiro lugar, Jesus resgatou este homem apesar da barreira social. O contexto social do tanque de Betesda naqueles dias pode muito bem ser comparado a muitas salas de espera dos hospitais nos dias de hoje. E por que não falar dos postos de saúde, onde, às vezes, quando há faltas de médicos ou remédio e atendimento, as coisas ficam morosas. Talvez até, naquela época, fosse pior, porque não havia salas de espera. Não havia serviço de triagem de doentes. Não havia uma ordem de chegada onde alguém pudesse primeiro tirar a sua senha e aguardar a sua vez. Não havia prioridade dos casos de doentes mais graves ou menos graves. Quer dizer que não havia nenhum critério de seleção daqueles doentes que estavam junto àquele tanque. Podemos dizer que ali era cada um por si e Deus por todos. E como sempre, podemos acreditar que os doentes ricos é que tinham privilégios, pois podiam contratar e manter empregados para colocá-los junto ao tanque, talvez até à força, não sabemos, mas por terem posses, essas pessoas podiam contratar alguém, em caso houvesse agitação das águas, essas pessoas pagas levassem junto ao tanque ou os colocassem dentro do tanque. Quanto aos doentes pobres, facilmente podemos perceber que a realidade seria exatamente o oposto, porque seriam relegados nos piores lugares, desamparados ou mesmo invisíveis diante daquele contexto. Irmãos, este homem tinha poucas oportunidades, para não dizer mesmo nenhuma oportunidade naquele contexto social. E facilmente podemos ver isto porque a sua afirmação é exatamente esta: cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Cada vez que eu tento, irmãos, 38 anos a tentar. Mas Jesus olhou para ele e o salvou. Podemos dizer que nos nossos dias algo semelhante ocorre. E Jesus continua resgatando pessoas inseridas nos mais complexos ou perversos contextos sociais. Jesus não mede dimensões para reestruturar famílias, para restaurar famílias. Jesus não mede, não vê as barreiras quando se trata de restaurar famílias, para tocar em pessoas que estejam presas ou em ambientes de violência. Jesus não olha as barreiras, Jesus não vê as dificuldades, porque quando nós cremos em Deus, todas essas barreiras desaparecem, sim. E a verdade é que tem-se dito que o meio pode influenciar uma pessoa, mas, ao contrário também do que muitos dizem, o contexto social não define o destino de ninguém. Pois se assim não fosse, irmãos,
não teríamos médicos, não teríamos pessoas bem-sucedidas que vieram de situações realmente difíceis. Porque uma família boa pode gerar filhos maus e vice-versa. O que define o nosso destino, irmãos, especialmente o nosso destino eterno, é o poder de Deus se manifestando nas nossas vidas. E este poder se manifesta através do seu Filho. Porque a própria palavra diz-nos que, porque eu vim para que tenham vida e tenham a vida em abundância. A segunda barreira, irmão, que eu gostaria de partilhar convosco é exatamente a barreira psicológica. Irmãos, ali era um lugar de muitos problemas de ordem psicológica, tais como depressão, porque muitos doentes amontoados num só lugar criam ansiedade. Ansiedade porque eles não sabiam exatamente em que momento, em que segundo aquela água podia ser movida. E como vimos, podia realmente aparecer alguém alguém maldoso, só para gozar com a situação já grave daquela gente que aí estava, com aquela multidão, para ver exatamente o que haveria de acontecer, atirando uma pedra, fazendo qualquer coisa para que a água se movesse. Então, os irmãos podem imaginar a pressão psicológica daquele recinto. Quantos anos mais estarei permanecendo aqui? Quanto tempo mais poderei suportar isto? E não só era um lugar de ansiedade, como era um lugar de solidão. E é interessante que a Bíblia descreve o lugar como tendo uma multidão de gente. E mesmo assim, as pessoas sentiam-se sós. Por quê? É interessante vermos a afirmação deste homem quando diz que: Senhor, eu não tenho ninguém. Quantas vezes estamos rodeados de tanta gente, ao mesmo tempo nos sentimos só? Quantas vezes não estamos a andar nos transportes públicos rodeados de muita gente e nos sentimos só? Para além da solidão, irmãos, era um lugar de dependência, doentia e autopiedade. Porque o mesmo homem acaba por afirmar: eu não consigo ser curado porque ninguém me ajuda. Depois de tantos anos mofando naquele lugar, o emocional deste homem estava de mal a pior. No entanto, apesar do seu lastimável estado psicológico, apesar do estado de solidão, apesar da autopiedade, Jesus, ao se aproximar daquele homem, olhou para ele e o salvou. Irmãos, a confusão psicológica de uma pessoa pesa. A solidão às vezes pode apertar, mas o poder de Deus em tudo isto pesa muito mais. Não importa em que estado psicológico você está, não importa o quanto se sinta só, lembre-se que, onde quer que esteja, o poder de Deus em Cristo Jesus pode muito bem alcançá-lo. O terceiro ponto, ou a terceira barreira, é exatamente a barreira
espiritual. Depois de 38 anos esperando um milagre que nunca veio, aquele homem já não tinha fé nem esperança. Depois de tantos anos de decisão, esperando a visita de um anjo, os seus olhos espirituais se fecharam a tal ponto que não podia nem ver que o próprio Deus estava ali de visitando. Algo muito semelhante, irmãos, está acontecendo também hoje em muitas igrejas. Igrejas que criam expectativa de milagres todos os santos dias. Lembro-me de muitos jovens. Começamos juntos a caminhada como crentes. A dada altura, estes jovens, a caça de outras experiências, se conseguia ou não, sei que passado algum tempo, a nos cruzarmos, muitas vezes diziam: olha, irmão Blanchard, eu mudei de igreja porque aí onde eu pertencia, as coisas não eram exatamente como são nesta igreja onde eu me encontro. Muito bem. Graças a Deus. Passados alguns tempos, anos, meses, voltando às vezes a me encontrar com esses amigos e fazendo a pergunta: então como é que vão as coisas lá de onde tens estado? Bem sabes, né? Já lá vai algum tempo que já não põe lá os meus pés. Mas as coisas eram melhores do que da nossa igreja. Sim, mas sabe que prometeram isto e acabou por não acontecer. Ok. E é assim que as coisas vão acontecendo. Porque às vezes os crentes vão à busca destas promessas e quando não se realizam, ficam frustradas. Espiritualmente podemos dizer que afirmar que como este homem ficam cegas. Por quê? A Bíblia não nos confirma que realmente descia algum anjo. Este homem, se pudéssemos entrevistar, estás cá há 38 anos, quantos é que viste serem curados? Acredito eu que este homem podia dizer que nunca vi ninguém. Ou nunca vi nenhum, mas vejo quando eles entram no tanque. E são tantos que é difícil realmente sabermos quem foi curado. No entanto, irmãos, geralmente nada acontece às pessoas e quando isto não acontece, a decepção toma conta delas. Vão ficando cansadas de ficar nestas salas de espera de cura divina. E com o tempo vão perdendo a sua fé em Deus e na sua esperança. Quantas vezes não ouvimos pessoas próximas a nos afirmarem que não acreditam em uma igreja? Irmãos, sabem que cada vez que me deparo com pessoas que me afirmam isto, eu digo que fazem muito bem não acreditar em nenhuma igreja. Porque nenhuma igreja salva. Mas Cristo sim. E quando falo a estas pessoas de Cristo, procuro apresentar-lhes o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Não o Evangelho de curas milagrosas, que são exigidas às vezes. Não o Evangelho de prosperidade, mas o Evangelho de humildade, o Evangelho de mansidão, o Evangelho do amor ao próximo. Mas se Jesus
rompeu também esta barreira, a barreira espiritual. A cegueira espiritual é um grande complicador para a vida de cada um de nós. Mas também é importante dizer-vos que o poder de Deus é suficiente para abrir os olhos mais fechados. Não importa a quanto uma pessoa esteja cega ou decepcionada, porque nosso Senhor Jesus pode resgatá-la. Jesus rompeu a barreira de influência negativa daquele contexto social. Rompeu as barreiras psicológicas que se formaram no emocional daquele homem. E rompeu a cegueira espiritual que impedia de ver que o próprio Deus havia descido em pessoa e estava diante dele. Jesus viu aquele homem e o salvou. Irmãos, a Bíblia está cheia de promessas. E nós não cremos nas promessas que os homens fazem, porque os homens falham. Eu às vezes tenho dito que faz algum tempo que deixei de prometer aos meus filhos. Com medo de falhar, prefiro não prometer. Mas nós encontramos nas Santas Escrituras que o nosso Deus é aquele Deus que promete e cumpre, porque Ele não é homem para que minta, muito menos filho de homem para que se arrependa.